Vamos gravar, tá gravando. Desculpa. Agora esta chamada está sendo gravada. Vamos com as reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Capítulo 13, verso 17 e 18. Leitura em sânscrito. Aviktam Shabuteshu Vivaktam Ivashashitam Uttabartir Shatash Yeyeyam Grashishnu Prabhavishnu Cha Yotisham Apitash Yotish Tamasah Paramuchate Yanam Yeyeyam Yanagamyam Hirdi Sarvasya Vishtitam. Tradução, verso 17. Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a super-alma nunca se divide. Sua situação é sempre a mesma. Embora ele seja o mantenedor de toda entidade viva, deve-se compreender que ele devora e desenvolve tudo. Verso 18. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Mais uma vez, verso 17, capítulo 13. Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a super-alma nunca se divide. Sua situação é sempre a mesma. Embora ele seja o mantenedor de toda entidade viva, deve-se compreender que ele devora e desenvolve tudo. Verso 18. Ele é a fonte de luz em todos os objetos luminosos. Ele está além da escuridão própria da matéria e é imanifesto. Ele é o conhecimento, o objeto do conhecimento e a meta do conhecimento. Ele está situado nos corações de todos. Gratidão, Hare Krishna. Om Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito embora eu tenha nascido na mais obscura região da ignorância, esse assim chamado mundo material, esteja preso ao ciclo do samsara, os repetidos nascimentos e mortes, o mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento transcendental e assim libertando-me dos repetidos nascimentos e mortes. A tal mestre espiritual, que é pleno de compaixão com o progresso espiritual da entidade viva, eu ofereço minhas respeitosas reverências com meu coração repleto de gratidão. Portanto, Tatastu, que assim seja. Jaya Gurudeva, Jaya Prabhupada. Hare Krishna. Muito bem, obrigado às nossas condutoras da Sala dos Mantras de hoje, né, que nos guiaram aí no caminho dos mantras para o nosso benefício, né, para nossa, enfim, né, para nossa evolução. E agora vamos fazer a dissertação, né, desses versos de hoje. Eventualmente, eu menciono isso daí, inclusive, recentemente, nós decidimos fazer uma revisão formal da série do estudo da Bhagavad Gita. Nós havíamos feito ano passado e a gente vai refazer com gravações formais essa série, inclusive já trazendo aí algumas alterações
alterações, a gente vai deixar com nota de rodapé e tudo, as explicações, mas é que alguns dos termos que são utilizados na tradução dos versos, eles não são muito apropriados no sentido do efeito que nós queremos produzir ao explicar ou apresentar a ideia de Deus perante a humanidade. Por exemplo, aqui está esse verso, né? Embora pareça estar dividido entre todos os seres, a superalma, aí nós estamos falando de quem? A ideia que se tem da superalma é a pessoa Deus no coração da entidade viva. Tá? E o conceito que nós temos de Deus, ou pelo menos a intuição natural de aspiração da ideia de Deus que nós temos, é um ser que, né, assim, é bondoso, compassivo, amoroso, então, que está ali presente para nos cuidar e nos proteger. Tá? Então, essa é a nossa intuição natural devido à nossa evolução moral e compreensões acerca do Supremo. Porém, aqui o verso ele vai ser apresentado da seguinte maneira. Sua situação é sempre a mesma. Ele está estável, né? Embora ele seja o mantenedor de toda a entidade viva, deve-se compreender que ele devora e desenvolve tudo. Então, aí você tem que, né, partir aí para uma ideia de um ser que está devorando tudo. Então, dependendo de como você faz a exposição do termo, do conceito em si, é como uma pintura, né? Se você está fazendo uma pintura, e se você fizer um rabisco errado, ou se você colocar uma tinta incongruente com a beleza da pintura, você pode comprometer a qualidade da pintura. Uma preparação, né? Você está fazendo uma preparação lá. Dependendo da quantidade de pimenta que você coloca, ou será de sal ou de açúcar, você pode comprometer a qualidade, né, da preparação que você está fazendo. Uma roupa que você está, né, decorando. Enfim, do que você fizer. Então, a habilidade em finalizar a obra, né, de maneira simétrica tem a ver com assim, a forma como o artista vai apresentar isso como resultado final. Ok? Então, vamos olhar esse verso aqui da seguinte maneira. Imagine que, né, nós somos donos de um banco, ok? E temos vários tipos de investidores. Nós não temos preconceito em relação aos investidores. Ele pode ser negro, pode ser mulher, né? Pode ser um ladrão, pode ser um político corrupto, pode ser um padre, né? Pode ser um homem de alta nível moral, honesto. Nós não temos, para nós, não importa quem está fazendo o depósito no nosso banco, não importa quem está fazendo investimento no nosso banco. Nós não temos esse preconceito em relação a quem está colocando o dinheiro nas nossas mãos. É assim que os bancos funcionam. Se os bancos forem racistas, idealistas, eles perdem dinheiro. Porque imagina que o dono de um banco, por exemplo, que é judeu, ou o dono de um banco que é um evangélico, um cristão, por exemplo, não aceitar investimentos financeiros de um muçulmano, ou de um país muçulmano. Ou os judeus não aceitarem dinheiro dos árabes nos bancos, porque os árabes e eles têm problemas, questões políticas. Eles vão perder dinheiro. Então, quando você entra na questão de âmbito dos investimentos de um banco, não há preconceitos de raça, cor, religião. Imagina que o dono de um banco, ele é homofóbico, odeia gays, detesta os gays, tem alergia a gays, homossexuais, etc. Tem pessoas que são assim. Mas ele é dono de um banco. E os gays, os homossexuais, as meninas, enfim, os homossexuais de modo geral, para ele, tanto faz. Ele aceita como clientes. Vocês entendem? Então, na hora de lidar com os clientes, o processo ele é indistinto, absolutamente democrático, por uma questão racional, de inteligência. Tá? Agora, vamos trazer
para a questão Deus. Tá? Na hora que você, por exemplo, vamos supor, o cliente, ele está com dívida com o banco. Ele está com dívida com o banco. Ele está devendo ao banco. Ele começa a dar prejuízo ao banco. Vamos dizer que essa pessoa que está dando prejuízo ao nosso banco é da mesma fé religiosa que nós. Para nós, não aparece que ele é da fé religiosa que nós, etc. Só aparece um número, um algoritmo. Esse cliente está dando prejuízo ao banco. O que o banco faz? Nós somos donos do banco. Não somos nós que vamos lá e eliminar o cliente. Quem é que vai eliminar o cliente? Quem é que vai dissolver o cliente? Quem é que vai tirar o cliente da operação financeira? Nós não precisamos, como donos do banco, fazer isso diretamente. Já tem um sistema automático que faz isso, por algoritmo. Esse cliente não está dando lucro, ele está dando prejuízo. Logo, bloqueia a conta dele, ou bloqueia os créditos, ou nananá, etc. Processa esse cliente. E nós nem vamos ficar sabendo disso, porque o sistema em si, ele não considera raça, cor, familiaridade. Ele vai simplesmente lidar de forma algorítmica. Muito embora nós, vamos supor, somos os acionistas do banco, estejamos, digamos, vamos dizer que nós estejamos aí numa ilha passando um final de semana juntos, com família. E, ao mesmo tempo, as nossas operações financeiras estão bloqueando a conta de umas dezenas de pessoas que estão dando problemas para a questão financeira do banco. E nós nem estamos necessariamente relacionados com isso. Então, assim, a terceirização de funções mecânicas, elas fazem parte do processo de administração inteligente. Não adianta forçar muito a barra. Não adianta, pressionar com o sentimentalismo, porque essa pressão sentimental sobre a ideia de Deus obriga essa pessoa suprema a estar presente em todas em todos os procedimentos, em todas as operações, fazendo com que esse ser se torne um escravo vitalício da própria empresa que ele criou. E nenhum administrador inteligente procede dessa forma. Então, obrigar que esse criador esteja pessoalmente presente em todas as operações da manutenção da criação é escravizá-lo para toda a eternidade. E é também dizer que esse ser não tem a habilidade administrativa. É diminuir a capacidade de inteligência desse ser. É colocar o ser humano como superior a Deus, em termos de inteligência administrativa, em termos de praticidade. Porque administradores inteligentes não fazem isso. Um país, uma cidade pequena, por exemplo, vamos pegar a nossa cidade aqui, tem 100 mil habitantes. É uma cidade pequena, relativamente falando. O prefeito da cidade, ele não tem que se envolver na briga do bar e decidir quem estava certo e quem estava errado. Ele não tem que fazer isso. Ele pode até estar em casa com a família só assistindo um filme. Já tem policiais que vão fazer isso, já tem justiça, já tem todo um esquema, um aparato inteligente para liberar essa pessoa para não enlouquecer. Entende? Então a gente tem que ter uma noção, um bom senso de interpretação para entender como as coisas funcionam, senão a gente tem uma ideia errada. E o resultado é ressentimento no coração, desconfiança. Não acontece apreciação. Acontece um processo que é ressentimento, desconfiança. Tá? Então, a ideia de que, como está sendo colocado aqui no verso, de que ele devora tudo, ele mantém tudo, isso não deve ser visto como ele fazendo isso pessoalmente. Não é necessário que ele esteja pessoalmente realizando essas operações. Como dei o exemplo aqui do banco. O banco vai bloquear as contas bancárias de quem não está dando lucro. Mas não é o dono do banco pessoalmente que faz isso. É o próprio sistema de administração do banco que vai naturalmente fazer isso. Então, o verso está dizendo, deve-se entender que ele devora tudo, mas não é ele pessoalmente. Você não vai ter que imaginar o Senhor Supremo, Deus, devorando as coisas pessoalmente, porque isso gera uma imagem bizarra na sua cabeça.
E você não consegue lidar com uma pessoa assim. Assusta, ou pelo menos cria confusão na cabeça. Né? Ou quando você, por exemplo, coloca, quando nós, por exemplo, nós colocamos assim, né? No caso das grandes tragédias da humanidade, como, por exemplo, o Holocausto, né? A questão, né, do alagamento no sul do país, tsunamis, terremotos, maremotos, etc., nós vamos entrar na seguinte questão: onde está Deus que não está vendo isso acontecer? Que agora nós temos que rezar para que ele ajude a resolver o problema, mas ele já estava lá antes, poderia ter evitado. Não é mais proativo você evitar um problema do que remediá-lo? Por exemplo, se você está vendo que seu filho vai cair da escada, você vai esperar o menino, a criança cair da escada, quebrar o bracinho, para depois você levar para o hospital? Ou você vai primeiro impedir que ele faça essa operação? Não é mais proativo, não é mais racional? Todo mundo faz isso? Então agora acontecem as tragédias. Nós vamos rezar para Deus, para que ele cuide, para que resolva o problema. Mas não seria como muito mais prático que o problema não tivesse acontecido para que não fosse necessário todo esse movimento? Então a pergunta volta: onde está Deus? Né? Que as coisas, as tragédias, os sofrimentos da humanidade, isso a gente está falando de uma tragédia, mas tem vários problemas que acontecem, doenças, crianças que são, né, sequestradas, ou doenças. Então nós temos que ter a compreensão de que, agora, isso não significa que a relação, que não possa haver uma, uma relação pessoal com essa pessoa, a ponto de que esses assuntos não sejam feitos dessa forma, de forma proativa. Mas o que a gente tem que saber é que a grande população, o grande grupo, de modo geral, é administrado por uma instância do Criador que não é necessariamente ele mesmo que faz essa operação. O dono do banco, ele dá atenção, não é, aos seus, vamos dizer assim, parentes, filhos mais próximos. Ele pode até salvar a conta. Um filho, por exemplo, que entrou em falência. Ele pode até interferir pessoalmente em relação a isso. Aí muda a questão do jogo. Mas, de um modo geral, esse tratamento não vai ser feito assim dessa forma. Né? Então, os amigos socorrem aqueles que são, ok, mais próximos. Então, o fato de nós nos esforçarmos para estarmos mais próximos, ou seja, para nós termos um relacionamento em que os nossos sofrimentos, ou as preocupações acerca da existência que nós temos, sejam, vamos dizer, olhadas ou vistas, requer que essa pessoa tenha essa intimidade, ou seja, que essa pessoa tenha essa, não é, que ela esteja dentro desse campo de relacionamento. Senão ela cai no genérico. E enquanto nós estamos sendo tratados, ou estamos sendo analisadas, ou estamos sendo cuidadas de forma genérica, não é necessariamente, tá? Não é obrigatoriamente a pessoa suprema que está pessoalmente fazendo as coisas ou administrando o processo. Quando os mantras védicos, ele é a fonte da luz em todos os objetos luminosos, ele está além da escuridão própria da matéria e é manifesto, ele é o conhecimento, objeto do conhecimento e a meta do conhecimento, ele está situado nos corações de todos. Tá? A forma como ele está situado nos corações de todos é uma forma conhecida como Paramatma. Essa forma conhecida como Paramatma, dentro dos próprios Vedas, é descrito. Essa forma não é uma forma permanente, ela não é uma forma eterna. Ela é uma forma didática, funcional. É um rastreadorzinho. Acompanha a entidade viva. Auxilia a entidade viva nos caminhos. Mas quando a entidade viva desperta,
essa função ela fica superada, a entidade viva passa a ser vista ou administrada pela potência interna, que é uma outra instância. Enquanto isso não acontece, enquanto nós lidamos com essa pessoa de maneira genérica, o tratamento que nós recebemos é genérico também. Então a gente procura refinar a nossa forma de tratar essa pessoa para que o tratamento seja recíproco. E aí sim, a gente pode conjecturar as possibilidades de que, né, assim, a nossa segurança emocional, a nossa paz, a nossa prosperidade, a nossa felicidade possam estar incluídas dentro da preocupação direta dessa pessoa. Que aí muda o contexto. Mas enquanto nós não conquistamos esse lugar comum, enquanto nós não conquistamos esse campo, enquanto nós não conquistamos esse acesso interno, nós somos administradas como almas condicionadas pelo algoritmo externo. Por isso que, eventualmente, coisas incongruentes acontecem com pessoas teoricamente boas. E se isso não for entendido de maneira profissional ou de maneira imparcial, sem o sentimentalismo que obriga necessariamente Deus a estar em todas as partes, em todos os momentos, sem essa tirania sentimental, mas com consciência de que ele tem a sua liberdade conceitual preservada, o seu direito de não ter que ser um escravo funcional para todas as ações, em todas as instâncias, sendo administrado esse processo por um modelo racional, inteligente, de futuro, até de forma mecânica, por que não assim dizer, então vai acontecer no nosso coração a desconfiança, o ressentimento. Porque, intelectualmente, nós obrigamos ele a estar em todos os momentos. E quando acontece uma tragédia, por exemplo, onde estava ele? Que não está fazendo o que nós decidimos, que é estar em todos os lugares, em todos os momentos. Daí vem a pergunta, que é a pergunta geral que eles fazem. Onde estava Deus? Não é? Os religiosos vão a Auschwitz e veem lá os campos de concentração e se perguntam, onde estava Deus? Ou vai num local com tragédias, onde estava Deus? Eles sempre vão fazer essa mesma pergunta. E não apenas os religiosos, mas também os que não são religiosos vão usar esse argumento para desferir os golpes, né, os ataques acerca da existência do Criador, do Supremo, porque essa interpretação que se faz gera esse conceito aí, tá, pessoal? Então, para encerrar aqui a minha fala, na medida em que você vai aprendendo, vai entendendo como processar ou interpretar a ideia de Deus do ponto de vista védico, você vai fortalecendo a sua mente inteligente e o sentimentalismo vai sendo substituído por um sentimento maduro. Isso vai dando a você, naturalmente, né, segurança emocional, apreciação real por um ser inteligente, com capacidades administrativas equivalentes de um ser inteligente, e você vai assumindo a responsabilidade pelo seu próprio karma também, sem terceirizar, através da lamentação, a responsabilidade disso para Deus. O que é interessante, porque você amadurece como ser. Adolescentes têm a tendência de culpar os pais por todos os problemas deles. Mas a adolescência passa, né? Nós sabemos. Então, a nossa maturidade espiritual depende muito de nós escaparmos dessa gravidade adolescente, de obrigar ou pressionar para que as coisas aconteçam conosco como nós queremos, para que a nossa fé não se abale. Na medida em que nós sabemos da nossa responsabilidade kármica, ou assumimos a nossa responsabilidade kármica perante os problemas que nós temos devido às ações realizadas com o abuso do livre-arbítrio, nós vamos tendo um pouco mais de dignidade em relação aos nossos problemas e os enfrentando com mais dignidade e mais respeito às regras da criação e do jogo. Né, de como é que funciona o processo da compreensão desse ser supremo, desse criador, tá? Então, sim, se dissolve tudo. A palavra devora, talvez, é um pouco, né, assim, inapropriada nesse contexto. Devora
Não seria... O termo dissolve é mais coerente. Tá? E como é que ele dissolve todo esse processo do universo inteiro? Entropia. É a lei da física que justifica isso. Chama-se entropia. Não é que ele está com a boca lá devorando, mastigando os planetas, triturando o universo inteiro. Isso não é assim. Tá? Chama-se entropia o sistema de dissolução. E a entropia acontece nas células do seu corpo. O envelhecimento, quando você olha no espelho, aos 16 anos e aos 48, você vê o efeito da entropia. Isso chama-se entropia. Tá? São leis físicas e é muito mais inteligente do que ele pessoalmente devorando as coisas. Tá bom? Então, é isso, tá? Vamos ficar por aqui. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.